Olá, irmãos, tudo bem? Então, dando continuidade aí, ó, à leitura do Evangelho de Mateus. Último vídeo a gente terminou a tentação de Jesus, né, no deserto. No mesmo capítulo 4, vamos para o versículo 12. Jesus em Galiléia, os primeiros discípulos. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Não foi bem assim que Jesus falou, né? Pelas cartas de Cristo, não foi bem assim que Jesus falou. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas vamos continuar pra frente. Jesus andando junto ao mar da Galileia e viu dois irmãos, chamados Pedro e André, convidou. Eu tô passando alguma coisa, né? E disse-lhes: vinde após mim, pecadores, tal. Adiantou-se ali e viu outros irmãos, Tiago, Zebedeu, tal. Pois os irmãos quiserem, os irmãos lê tudo, né? E deixando imediatão, o vídeo vai ficar muito comprido. Não vou fazer o vídeo só lendo na Bíblia, né? Não é essa a intenção de ler toda ela também, né? E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando as sinagogas, pregando o evangelho do reino da cura. Ele não pregava muito nas sinagogas também, tá, gente? Isso aí também é meio papo pra boi dormir. E sua fama correu, tal. E seguiu uma grande multidão da Galileia, Sermão da montanha, vamos entrar no sermão da montanha. Aqui ele diz que Jesus em Galileia. Jesus, porém, ouvindo que João foi preso, saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum. Então, quando, continuando aquela parte que eu estava falando, né, que está escrito nas cartas de Jesus, que com certeza são mais retas do que tem coisas aqui na Bíblia que não são retas, que foram colocadas pelo homem, porque lá a retidão é bem maior, dá para dizer 100%. Aqui na Bíblia não dá para dizer 100%, porque o homem foi colocando conforme ele achava, né? Porque tem muita coisa aqui que o homem colocou para querer dizer que Jesus era o Filho de Deus, né? Queriam sustentar uma regra dizendo que Jesus era o Filho de Deus e também era Deus. E assim como os judeus colocaram o jugo muito pesado nas costas das pessoas, né? E como os judeus falavam muito em sangue e morte, em que você vai fazer, que você vai ter isso, vai ter aquilo. Então muito julgo em cima do povo, né? E nas cartas de Jesus você vê que não tem tudo isso. Então eu vou alinhar o que eu sei, o que eu já ouvi, junto às cartas, né? Mas essa parte aqui, quando Jesus saiu de Nazaré, é porque ele foi... nós já falamos um pouco, mas quando ele saiu, né, de Nazaré... por que ele saiu de Nazaré? Porque ele foi pregar na sinagoga, realmente, no sábado à tarde, lá no sábado, né? Que eles, não sei se é sábado à tarde, mas no sábado. Ele começou a falar umas coisas lá, os caras não gostaram muito do que ele falou, o pessoal de Nazaré, aí ele teve que sair para não também envergonhar a família porque a família se sentia envergonhada, porque não se sentia perseguida. Não se esqueça que nessa época o povo romano, né, dominava a Palestina, né, principalmente Jerusalém. Então ele quis sair de Nazaré e foi aí em caminho como diz aqui, deixando Nazaré, foi para Cafarnaum, nos confins de Zebulon e Naftali. Chegando lá,
ele 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 foi para Cafarnaum. Ele chegando lá, ele ele viu, porque ele saiu de lá assim triste, né, na Galileia, de Nazaré. Ele chegou lá triste, ele não sabia como ia acontecer, encontrou uma senhora, foi conversando, foi até a casa dela, de Miriam, né? Foi até a casa de Miriam, seu filho está doente, ele curou e depois começou a fazer as obras de Deus ali. E ele se juntou-se bastante gente. Depois que ele ficou alguns dias pregando ali, ele saiu e achou que precisava de discípulos para ajudar ele, né? E saiu da casa de Miriam e foi para escolher os discípulos, onde é que ele pegou os discípulos lá, do jeito que está aí. Mas ele não falava arrepender-vos, você vai chegar no reino. Não tinha isso daí que ele falava pelas cartas lá, irmãos. Ele mesmo fala que muita coisa que foi colocada aí foi colocado pelo homem, né? Claro, a Bíblia ela ajuda bastante os irmãos, né? Mas não tem algumas coisas que não são. Ele não falava, por exemplo, assim, na terra de Zebulon, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Quando ele pregava o reino dos céus, ele não pregava assim um Deus, né? Ele queria afastar um pouco esse negócio do Jeová, né? Dos judeus. Então não falava de Deus, falava em uma linguagem um pouco mais diferente do que eles colocaram aqui. Aqui quem escreveu estava muito arraigado, né? Na parte do catolicismo, né? Na parte que ele pregou. Cristianismo mais complicado. Mas realmente foi mais ou menos parecido, tal, né? Realmente ele saiu e foi buscar os discípulos. O Sermão da Montanha. Nossa, o Sermão da Montanha aqui vai longe, né? Nós vamos ver aqui. O Sermão da Montanha. As beatitudes, né? As beatitudes. Jesus vendo a multidão. Isso lá já em Cafarnaum, né? Jesus vendo a multidão, subiu em um monte e assentou-se. Próximo. Abrindo a sua boca e ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados sois vós quando forem justificados, injuriarem, perseguirem, não disserem todo mal contra vós, minha causa. Daí diz lá, o Sermão da Montanha, ele falou, talvez não seja com essas palavras, mas eu também não sei, então também falou. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Aqui ele fala sobre os discípulos, né? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então você tem que ser sal, né? Se você não for... Você tem que saber o que você quer, né? Se você quer servir a Deus ou quer servir o mundo. Se você quer ficar em cima do muro, né? Também. Para cada um vai ser pago conforme o seu trabalho. Se você quer servir a Deus, correr atrás, né? Buscar ser certo, né, irmãos? Você vai ter o seu galardão. Assim, tudo que você plantar, você vai colher, né? Sempre vai ser assim. O cumprimento da lei dos profetas, lá no 17, capítulo 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir as leis dos profetas, tal. Ele nem... Bom, pelo menos nas cartas, eu tô na quarta carta até agora, ele não falou nada sobre isso, né? Ele não gostava principalmente do que tinha lá, os judeus pregavam, né? Que era o sangue, o jugo, a morte, olho por olho lá, né? Como é que é? Uma cabeça por um olho lá, que eles falavam na época lá, estava escrito lá. Então ele era contra, Jesus era totalmente contra o que era falado, o que estava na religião judaica, o que eles faziam, os incenso que eles queimavam, os animais que eles sacrificavam. Jesus amava os animais, ele era contra o que eles faziam, o povo judeu.
Jesus era contra totalmente. Está escrito aqui na palavra de Deus, está escrito nas cartas, ele era totalmente contra o que eles faziam. E ele veio, na verdade, na intenção de abrir os olhos dos palestinos, né? Para que eles não sofressem tanto o jugo, né? Das leis. Porque tá na igreja, tá lá no templo, matar animais, fazer incenso, mirra, não sei o que lá, não sei o que lá, que lá não tinha validade nenhuma, né? Perante o que Jesus veio pregar. Jesus veio pregar a libertação, né? Se você conhecer, se você se conhecer, conhecer a Deus e conhecer quem é você, quem é você. Que é mais ou menos o que dentro do que os livros tá escrito lá em Cinco Obras de Kardec, né? Parecido com o que tem em Cinco Obras de Kardec. Mas leiam as cartas de Jesus também, vai abrir bastante a cabeça de vocês. Aqui ele fala sobre o altar, tal. Aqui fala sobre escandalização. Quer dizer, também tem uma parte aqui que ele fala assim, mas ele quer falar, aqui vai pegar do 17, que passa o 41, né? Se você... Mas resumindo, tudo que você fizer, irmão, tudo que você fizer, se você pedir pra Deus, não fale pra mais ninguém. Fale pra Deus, peça pra Deus, que Deus vai prover o que você precisa. Não peça pra mais ninguém, peça pra Deus. Não adianta pedir pra Deus e ir falando pra todo mundo. Ou você fala pra todo mundo, ou você pede pra Deus. Se você pedir pra Deus, você aguarda que Deus vai dar o necessário cuidado e uma hora você vai ter. Ou que seja teu emprego, que seja uma cura, que seja uma libertação. Deus vai ter. É o que ele está falando mais ou menos aqui, essa parte aqui que ele fala, né? Vamos ter mais pra frente aqui. Continuação do Sermão da Montanha, né? Deixa eu ver se tem mais. Nós temos 12. Guardai-vos de fazer a vossa vontade diante dos homens. E aqui você vai dar esmola, essas coisas. Sempre que você puder, faça, dê esmola, ajude os outros, né? Pense assim, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, né? Ame o teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E você vai ter o galardão necessário. Aqui, quando olhares também, eu já falei para os irmãos, quando olhares aqui no 6, né? Capítulo 6, versículo 6. Tem umas coisas bem legais aqui também. O tesouro no céu. Não junteis tesouro na terra, onde a traça correta. Aqui também juntei o tesouro no céu. Faça as coisas. A gente está aqui na terra, na carne, precisa viver na carne, né? Você precisa viver nesse mundo. Não tem como fugir disso. Porém, mesmo você vivendo na carne, vivendo esse mundo, você não pode participar dele, né? Então, quer dizer, você tem que se abster de fazer as coisas erradas, de matar, de incendiar, de falar mal, sabe? De fazer as coisas erradas mesmo você estando aqui. Procure fazer as coisas boas, né? As coisas certas e Deus te recompensará. Tá bom? Aqui no 7º capítulo 7. Continuação do Sermão da Montanha, o juízo, o terreno, tal. 7, capítulo 7. Não julgueis para não serem julgados. Começa a parte que se julga, nunca julgue ninguém, né? Nunca julga pela aparência, nunca julgue ninguém pela cor, pelo que ela veste, pelo que ela é, pelo serviço que tem. Todos nós somos iguais. Toda vez que você for fazer alguma coisa, nós estamos todos interligados. Toda vez que você for fazer alguma coisa para alguém, se você judiar de alguém, você vai ser judiado, né? Lei da ação e reação universal. Na terceira dimensão que nós estamos. Existem leis que não tem outras dimensões, tem só nessa dimensão aqui. Você não precisa conhecer as leis dessa dimensão. Mas tudo que você cuida, que tudo que você fazer vai vir. Você vai. Tudo que você plantar, você vai colher. Né? Deixa eu falar mais alguma coisa aqui.
Tem bastante coisa, mas eu não posso ler tudo, irmãos, porque senão não tem condição. Você dá uma olhada aqui. Já deu 15, né? Eu acho que paramos por aqui. Aqui tem uma parte que o capítulo 8 de Mateus, o leproso purificado. E descendo ele um monte, esse que veio um leproso, né? O capítulo 8. Jesus condenando, tal. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, tal. Jesus realmente curava, né? Jesus curava bastante. Tanto que o ministério dele, o que ele veio falar, só conseguiu juntar as pessoas pelo que ele curava, pelo que ele fazia. As pessoas, infelizmente, as pessoas estão na necessidade, no prejuízo, na dor, nas lágrimas, na fome. Precisam ser saciadas primeiro, né? Então Jesus curava, dava alimento, fazia as coisas como ele podia também, né? Então, aquela parte dos peixes também aconteceu, Jesus aconteceu realmente. Quando o pessoal veio, ele multiplicou o peixe, estava com um menino, os peixes, tipo, ele multiplicou e saciou a fome das pessoas que estavam lá. E aqui ele curou também. Só que ele curava, né? Ele procurava curar as pessoas, ele acreditava tanto na cura, no poder que ele tinha e o Deus vivo que estava dentro dele, né? Ele acreditava tanto naquela cura das pessoas que ele curava as coisas, mas ele mesmo fala nas cartas que quando ele curava, pedia para curar as pessoas através do que se a pessoa cria, ele já pedia para limpar aquela mágoa que causava aquela doença. Porque todas as doenças que nós temos no nosso corpo, elas são causadas por nós mesmos, né? Então, tudo aquilo que você faz de errado, negatividade, vai te causar uma doença. Então, para Jesus sarar uma doença, ele tinha que apagar aquela mágoa, aquela tristeza, o que começou aquela doença. Tá bom, irmãos? Daí, então, paramos aqui no 8. Continuamos amanhã. Tá bom? Paramos no leproso purificado. Então, Deus abençoe, a paz de Deus, irmãos.